tens essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a raçoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia! E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos, ainda os fariseus e os escribas, escuta, ainda eles que o criticavam por tudo, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém e amém. Aleluia! E hoje vamos testemunhar essas maravilhas. Começou com dores semelhantes a câimbras, mas também com perda de força na perna esquerda, com limitação de movimentos. A ressonância magnética mostra que ela tem 3 hérnias muito próximas umas das outras, ou seja, são como uma deformidade em toda a região lombar. Mas há uma que está a pensar no nível de S1, que gera a dor e a limitação funcional. Como resultado, ela não conseguia fazer nada. Conseguia apoiar-se no lado esquerdo e, ao dormir, apoiar-se toda no lado direito. Tinha bursite no ombro direito devido ao trabalho, devido ao estresse. E isso gerava muita limitação que, apesar das terapias, não melhorava. Em teoria, a bursite deveria ter melhorado com as terapias, mas a dor era persistente. E desde que eu vim para cá, o pastor começou a falar: alguém está sentindo uma mão de fogo nas suas costas. Está acontecendo alguma cura nas costas. Eu tenho ficado em pé todo o tempo, desde que entrei para dar o testemunho, desde que comecei a falar. Não conseguia dormir porque a minha perna se adormecia, tinha dor, sentia câimbras e agora consigo levantar o braço. E neste momento já não tem dores nos arcos de movimento nem na digitopressão do ombro. E na perna não tem dores nem déficit neurológico. Não tem mais dores. Isto foi hoje. Aleluia! Demos glória ao Senhor. Olha a incapacitada como está esta doença, como estas dores que ninguém conhece, mas que são insuportáveis, e volta em casa totalmente restaurada. Aleluia! Nas suas petições de parque, ela pediu ao Senhor que pagasse sobrenaturalmente sua carreira e que fosse livre de dívidas. Fez um voto no altar de tudo o que tinha e até agora, este ano, o Senhor pagou todas as suas dívidas e ela já conseguiu pagar o 5º semestre da faculdade. Uau, tremendo! Deus te abençoe, minha filha. Ela tinha sido hospitalizada, mas lhe disseram: é uma bebé de 11 meses, que teve 5 hospitalizações desde o nascimento devido a infecções respiratórias. A última foi causada por adenovírus e pneumococo. Durante a hospitalização, desenvolveu uma insuficiência ventilatória que exigiu a intubação. A mãe disse que lhe tinha sido proposta uma terapia de ECMO, mas devido à sua idade não foi possível efetuá-la.
O seu prognóstico era ainda muito mau. Ela veio e orou por uma toalhinha ungida e o levou no dia seguinte. Foram imediatamente para a UCI para orar pela bebê. E a menina começou imediatamente a melhorar. Conseguiram estubá-la. Ela já não estava em falha ventilatória. Nem sequer está a receber oxigênio. Ela está completamente curada. Aleluia! Tremendo milagre, gosto da sua fé. Acreditou por uma ressurreição e o Senhor curou sua bebê. Ela está perfeita, obrigada, Senhor. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que ele fez por você e o que ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Olha para o que diz a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E isso é o que venho anunciar. Se ele resgatou ontem, resgata hoje. E a sua oportunidade de salvação é oferecida a todos os que dizem: preciso que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se sabe que este é seu dia de salvação e é o tempo da sua reconciliação. A palavra do Senhor diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quero lhe guiar nesta decisão. Se está pronto, feche os olhos e repita a seguinte oração que vou fazer, mas faça-a com todo o seu coração, faça-a com fé. Diga: em Senhor Jesus, eu preciso de ti. Tenho sido pecador. Estive longe de ti. Mas hoje me arrependo. E te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Lava meus pecados com teu precioso sangue e me faz uma nova criação em ti. Como diz a tua palavra, que as coisas velhas passem e todas as coisas sejam novas em ti. Escreve o meu nome no livro da vida eterna e nunca o apagues. E me ajuda a ser fiel a ti, a tua palavra, todos os dias da minha vida, até o dia em que eu possa estar contigo, celebrando pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Sansão tinha acabado de perder sua mulher e seu sogro. Os filisteus os queimaram vivos. E ele então se vingou. E se reuniram os filisteus para matar a Sansão. E a Bíblia diz que quando os filisteus gritaram para atacar Sansão, a unção do Espírito Santo veio sobre ele, e as cordas que o prendiam se romperam, pois a unção apodrece o jugo. E tomou a queixada de um jumento e matou a 1000 homens. E quando termina essa tarefa, estava esgotado, havia perdido as suas forças, se sentia fraco e sabia que se Deus não fizesse algo, ele ia morrer nas mãos dos filisteus. E é então que ele clama, com sede clama, como eu espero que hoje, sedento, você clame nessa noite. E o Senhor diz, tirou água e bebeu. E a Escritura diz, e recuperou a sua força, recuperou o seu espírito. E em inglês diz, e voltou o espírito. Mas a palavra hebraica é Shin Bas Bet, Rua. Em outras palavras, voltou o Rua. Este homem estava morrendo. Clamou e voltou o Rua. O Espírito Santo. E a seguir diz,
voltou o Rua e ele reviveu ou reanimou. E a palavra hebraica é a mesma que ele foi avivado. O Rua voltou e ele foi avivado. Aleluia! E quando ele recebe essa unção, chama o lugar de En-Hakoré. En-Hakoré, a fonte daquele que clamou. Assim que lhes estou dando outro símbolo do Espírito Santo. En-Hakoré é um símbolo do Espírito Santo. Aqueles que têm sede, ele saciará. Aleluia. A unção que Deus deu a Aimee Semple McPherson durou 100 anos. E a unção que Deus deu a Sansão durou 20 anos. E diz aí que o Espírito veio, o Rua voltou e julgou Israel por 20 anos. Mas este é o tempo de uma porção dupla do Espírito. E eu oro para que esta unção dure 100, 200 anos e se estenda a todos os cantos da terra. Aleluia. Na pandemia, a Igreja de Jesus Cristo sofreu. Os pastores e os seus líderes ficaram enfraquecidos. É verdade. O Dr. Motesi me dizia que é muito provável que 40% dos pastores tenham tido que regressar a outros trabalhos. E como diz o texto em Eclesiastes, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Se o machado perde o fio, tem que fazer mais força. Mas a nós, o Senhor nos ensinou que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Sabem que Deus não quer a nossa força? Não é com força. Pastores, diz a Escritura em Ezequiel, quando entres na casa, no átrio da casa de Deus, para ministrar, dizia que o sacerdote teria de usar um turbante de linho e calções de linho, não de lã, para não suar. E diz, gorros de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos, e não se cingirão de modo que lhes venha suor. Por outras palavras, não adote nada no ministério que o faça suar. A unção do Espírito Santo é a sua força. Não é com o seu exército, não é com força, é com o Espírito de Deus, é com o Espírito de Deus, é com o Espírito Santo. Quando no início orávamos pelos doentes, as primeiras vezes que orávamos por um doente ou expulsar demônios, suávamos, repreendíamos e orávamos e nada acontecia. Agora, temos apenas a palavra e o Espírito Santo. Ele é quem cura.
Ele é quem liberta. Ele é quem quebra as cadeias. É Ele quem traz a convicção de pecado. É Ele quem te leva a Jesus. E é Ele quem te fortalece e abençoa. Aleluia. Assim que se você perdeu a sua força, ou lutou uma grande batalha pelo Senhor, como em Avivamento ao Parque, ou está desanimado, precisamos que volte o Rua, que volte o Espírito Santo, que volte sobre nós. Aleluia. Saul tinha os melhores guerreiros de Israel. Aquele que ele via que era valente e guerreiro, ele trazia para o seu exército. Ele tinha os melhores. Mas Saul não conseguiu derrotar a Golias. E não conseguiu derrotar os filisteus, porque ele não tinha o Rua. O Espírito Santo tinha se afastado dele. Não se trata de ter os melhores, se trata de ter ao melhor. Não se trata de ter os melhores líderes, os melhores servos, os melhores pregadores, as melhores equipes de televisão, a melhor orquestra, as melhores vozes. Não se trata de ter os melhores, se trata de ter ao melhor em nosso meio. Se o Espírito Santo está aqui, há glória e maravilhas. Aleluia. Davi, sim, o tinha. Davi tinha o Espírito de Deus. E sem qualquer esforço, foi capaz de derrotar a Golias. Derrotou as nações inimigas. E a Bíblia diz que Deus lhe dava a vitória onde quer que ele fosse. Onde quer que fosse. Quando encontras essa fonte que encontrou Sansão, que é o Espírito Santo, a sua maneira de falar vai mudar. O apóstolo Paulo diz: e sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mudem a linguagem. Vejam a linguagem do povo. No primeiro livro de Samuel, capítulos 16, 17 e 18, o povo tinha medo. Falavam do gigante. O tamanho do gigante, o tamanho do seu escudo, o peso da sua lança. Parece que eu vejo muito de vocês falando do governo, falando da economia, falando do aquecimento global, a falar do petróleo, a falar da guerra, e é só falar de Golias, 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 mas Deus quer ouvir uma voz diferente. Você vai falar de forma diferente. Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem vem desafiar os esquadrões do Deus vivo? Quando estás cheio do Espírito, falas de maneira diferente, andas de maneira diferente, vives de maneira diferente. Aleluia! Conquista de formas diferentes. E é onde encontramos esse manancial. O manancial do que clamou. Que volte o Rua. Saul, como eu falei, ele perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo.
e estava perseguindo Davi, e depois descobriu que ele estava em Ramá com Samuel e um grupo de profetas. E então envia os seus soldados e lhes diz: tragam-me Davi. E os soldados entram, mas entram no território onde os profetas estão a adorar a Deus, onde está Samuel, o juiz mais ungido do tempo dos juízes, onde está Davi, o homem mais ungido dos reis de Israel. E estes soldados, quando entram, o Espírito Santo vem sobre eles e começam a profetizar. Depois envia um segundo grupo e acontece a mesma coisa. E um terceiro grupo e acontece a mesma coisa. Depois vem o próprio rei Saul. E quando chega ao lugar onde estão os profetas, um lugar como este, onde estão os sacerdotes, onde estão os ministros, onde estamos adorando, ele entra e começa a despir suas vestes reais e se postra, e durante toda a noite profetizou. Aleluia! Assim que, se você se pergunta, onde eu vou recuperar o Rua? Onde estão os ungidos? Onde estão os ungidos? Onde está a unção? A unção se impregna, o Rua volta. Havia um jovem boliviano de 21 anos chamado Júlio César Ruibal. Era um estudante de pré-medicina ou medicina no começo, em Los Angeles. E ele ouviu falar do ministério de Kathryn Kuhlman, do serviço de cura que ela estava fazendo naquela cidade. E assistiu à reunião. E ele entregou a sua vida a Jesus. Aí ele se apaixonou por Jesus. Alguns meses depois, ela voltou para a próxima reunião. Mas nessa ocasião, não pôde entrar. O lugar estava cheio e ele ficou para fora. E levado pelo Senhor, pegou numa cadeira dobrável, ficou em pé em cima dela e disse aos que ficaram lá fora: o Espírito Santo está aqui, como está lá dentro. O Senhor que cura lá dentro, aqui às portas também vai nos curar. E começou a orar pelos doentes, e os doentes começaram a ficar curados. Ele estava num lugar cheio de glória. Voltou para a Bolívia, pregou para o presidente da Bolívia e ele se converteu. Orou pela mulher do presidente e ela ficou curada. E o presidente lhe perguntou: o que é que queres? Ele disse: os estádios. Lhe emprestaram os estádios da Bolívia e ele pregou a um grupo de 70.000 pessoas, milagres por todo lado. Onde é que ele recebeu a unção? Onde é que o Rua de Deus veio até ele? Onde estão os ungidos? Onde estão os servos do Senhor? Aleluia! E Jesus disse: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia! Os apóstolos sentiram a perseguição e pediram um novo derramamento do Espírito, e Deus lhes deu uma porção dobrada. Está aí em Atos 4, e os milagres aumentaram. É isso que vamos fazer nessa noite. Que volte o Rua, que volte o Rua, que volte o Rua. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele quer que você peça.
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia! Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Há um rio pendente neste lugar. Aqui o Senhor está pronto. E eu tenho uma oração. Que volte o Rua, que volte o Rua, que volte o Rua, que volte o Rua, que volte... Que alguém diga, eu quero que volte o Rua, que volte o Rua, eu quero que volte o Rua. Sedento de ti eu venho. A tua casa para beber. Quando tens essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.